Quando Dirceu José Guimarães morreu na madrugada de sexta-feira em um acidente de carro na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, deixou opiniões unânimes. Quem conviveu com Dirceu vai sempre se lembrar de um grande companheiro. Um homem que foi digno em todo sentido, como atleta, e como homem, como amigo. Então acho que essa é a lembrança que eu vou ter de Dirceu. Cobrindo o caixão com o corpo do jogador, duas bandeiras, que poderiam ser 14. 14. Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao canal A Dupla. Esse canal é uma parceria de Roberto Paulo, grande Roberto Paulo, com César Augusto, eu que vos falo. Hoje eu vou contar a história de um jogador que foi grande, um jogador marcante. Todavia, não foi recheado assim de um grande marketing. Hoje, geralmente, ele é esquecido. Lembrado talvez por quem é muito mesmo estudioso do futebol, mas geralmente as pessoas não vão saber quem é. Dirceu José Guimarães. Afinal de contas, quem foi Dirceu José Guimarães? Um jogador que nasceu em Curitiba, 15 de junho de 1952, e ali ele se formou, entrou no futebol, jogou pelo Coxa e logo após ele foi transferido para o futebol carioca. Futebol carioca era o futebol do Brasil. É muito mais refinado, muito mais considerado aí do que o futebol paulista. E ele jogou pelo Botafogo, Fluminense, pelo Vasco, só não jogou pelo Flamengo. Do Fluminense foi para o Vasco e do Vasco zarpou em direção à Europa. Na Europa ele jogou pelo Atlético de Madrid. Depois foi para a Itália. Espanha em primeiro, depois Itália. Jogou no Napoli, Verona e outros grandes times. Dirceu fez tanto sucesso na Europa, em especial na Itália. Na época, o futebol italiano ele era muito visado, vai até ali no começo da década de 90. O futebol italiano era o futebol arte, era o futebol, era a vitrine da Europa. E na Itália ele ganha em sua homenagem o nome de um estádio. Construíram um estádio e deram o nome de Dirceu em homenagem a Dirceu. Foi considerado por muitos o rei da Europa, mas muito pouco lembrado pelo brasileiro. Na Copa do Mundo, ele disputou a de 74, disputou a Copa de 78, titular em 74, titular em 78, e seu reserva, sabe quem era? Não era o Joãozinho aqui da esquina. O reserva era nada mais, nada menos do que Zico em 78. Mas vamos dar um desconto. Zico em 78 estava ainda em formação, né? Já poderia ser titular, mas com Dirceu. Mas Zico realmente vai chegar como grande estrela em 82 e depois de 86, que é uma outra história. Em 82 ele começa na titularidade, só que o Tele Santana prefere Toninho Cerezo. Entretanto, o final de Dirceu não foi nada bonito, não foi nada agradável. Dirceu, já ali na década de 90, com seu patrimônio consolidado, ele estava já tentando ingressar no campo de trabalho ali de empresários, né? Ele já começava a comprar alguns passes de jogadores ali, dirigir a carreira de alguns jogadores. Patrimônio consolidado, tranquilo, esposa, grávida do seu terceiro filho. E um dia fatídico, dia 15 de setembro de 1995, Dirceu foi jogar uma bola na Barra da Tijuca, uma pelada. Junto com ele estava o ex-jogador que ele fez amizade lá na Itália, chamado Pasquale Sazio. No final da pelada, Pasquale Sazio, dentro do seu carro, que era um Puma, na época um carro top,
E ele, vindo para sua casa, parou no sinal vermelho, como de praxe, e o Monza vinha em direção contrária, disputando um racha. Dentro do Monza estava um casal. E o Monza perdeu o controle e, infelizmente, colidiu de frente com o carro de Dirceu José Guimarães. O jogador teve seu fim ali, o seu companheiro também. O casal que estava dentro do Monza não teve nenhum problema. E mais, não foi sequer responsabilizado pelo acidente. Essa é a história de Dirceu José Guimarães, conhecido como Dirceuzinho ou como Formiguinha. Grande jogador que merecia ser lembrado. Merecia ser lembrado, mas muitas vezes, geralmente, é esquecido. Mas o canal A Dupla faz questão de trazer a história de Dirceu, de lembrar, porque foi um grande jogador do nosso futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários sugestões. César Augusto, um grande abraço para vocês. Segue aí algumas imagens de Dirceu José Guimarães. Destacou no futebol, mas também com um pouco da Espanha, da Itália e do México, por onde passou. Jogou 3 Copas, sendo escolhido o terceiro melhor jogador da de 78. Tinha um jogo técnico, mas nunca individualista. Era um ser coletivista e um cidadão do mundo. Corria loucamente pelos campos, como se intuísse que o tempo era curto. Precisava rapidamente conhecer o mundo, tinha urgência de viver. Como se intuísse que o tempo era curto, nunca foi expulso. Não podia desperdiçar 1 minuto de partida alguma. E aos 43 anos, deixou a vida mais cedo.